Olá, o Roda de Políticas hoje direto aqui da Móveis Conquista, e hoje nós vamos conversar com o pastor Leleco Júnior, que é muito conhecido na Bahia porque foi diretor da Tarde FM. Então nós vamos conversar com um comunicador. Vamos ver como é que eu me saio aqui nessa entrevista diante de um profissional, né, do porte do pastor Leleco. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo à Rede Sempre. Nós temos, assim, muita alegria em poder receber um representante da AME, o senhor que é um diretor de comunicação da AME. Para a gente, assim, é muito importante mesmo falar da AME, AME Brasil, AME Bahia, que é a Associação dos Ministros Evangélicos do Brasil, que tem a seção Bahia, a Associação dos Ministros Evangélicos do Brasil. Eu quero começar, além de parabenizar o apóstolo Tennyson pela presidência, parabenizar todo o corpo da AME, dizer para vocês, assim, muito obrigado por existirem, porque os pastores, nós pastores, realmente precisamos muito de apoio para desenvolver o ministério. E quando a gente percebe que pessoas sérias param e se preocupam com o desenvolvimento de cada pastor como indivíduo, isso é bem significante no tempo de hoje, né? Conta um pouco para a gente como é que tá essas ações da AME para esse primeiro trimestre. Eu quero te agradecer e dizer que eu já estou nervoso aqui. Muito obrigado, Patrícia. Na verdade, a AME, ela já existia, né? Uma associação nacional que dá suporte a pastores. Ela estava desativada aqui na Bahia. E o ano passado, eu creio que o Espírito Santo tocou o apóstolo Tennyson de ele convidar pastores, formar uma diretoria e reativar essa associação. Porque ele me dizia que se ele lia nos jornais pastores cometendo suicídio, enfim, uma série de problemas, mas você não tinha uma instituição que dava suporte ao pastor, não às igrejas, mas ao pastor mesmo. Ao ser humano, né? Ao ser humano, né? Então, ele orou, né? Ele reuniu uma equipe de 15 pessoas, de 12 a 15, formou uma diretoria. E nós começamos de julho para cá do ano passado, né? Tivemos que reativar, então, preparar toda a documentação que estava desativada, a instituição aqui na Bahia, preparar uma sede, nova sede, a parte de comunicação, fizemos também análise, entrevista com os pastores para entender quais eram as necessidades, né? Colocamos isso numa escala de urgência, né? E já começamos, né? Já fizemos 2 eventos e estamos lançando agora já toda a programação de 2020, focado em cima das necessidades desses pastores, né? Da Bahia inteira. A ideia é essa. Poxa, que bacana, quer dizer que a seção Bahia, mas eu estou sabendo, assim, porque a gente fica ligado, antenado nas coisas, que vai haver uma seção aqui em Lauro de Freitas, é isso mesmo? O apóstolo já está conversando, tem uma equipe de pastores aqui que quer fazer parte, quer fazer um trabalho muito forte aqui, mas eu não posso adiantar os nomes, o apóstolo... Ainda é segredo? É segredo, ele está finalizando isso, tem uma série de compromissos que precisam ser fechados. E eu até estou cometendo um erro aqui, não é só pastores, na verdade, são todas as pessoas que participam, né, do reino, digamos, presbíteros, diáconos, profetas, enfim. Todo servo, né, completamente dedicado e comprometido na igreja do Senhor, ele tem o direito de participar dessa associação. Poxa, interessante. Agora eu estou ficando curiosa. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer perguntas, até por isso eu sou jornalista. Eu queria saber como foi essa trajetória, né? Diretor de comunicação da Tarde FM e, de repente, pastor. Como é que foi? Foi um pulo, foi um salto, foi um processo? Como é que aconteceu isso, pastor? Não, na verdade, isso começou em 1930. 1930? Não, na verdade é o seguinte, eu tive a honra de nascer numa família. O meu tio-avô foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus na Bahia. Ele era um pastor batista, é aquela história, né? Os missionários vieram para a Bahia e uma pessoa falou sobre o batismo do Espírito Santo para ele. Ele era um pastor batista, ele aceitou e se tornou o primeiro pastor da Assembleia de Deus, né? Começou aí, depois veio o meu avô,
que conheceu o Evangelho, a Assembleia de Deus também. Aí ele lançou a Igreja Assembleia de Deus na região de Euclides da Cunha, Cipó, veio para Camaçari, e depois Itabuna. Ele fez um grande trabalho, uma carreira de mais de 60 anos. Depois veio o meu pai, né, que foi também um pastor bastante conhecido, teólogo, criou instituto bíblico, né, escreveu livros, enfim. Então eu sou, na verdade, já a terceira geração, né? Eu nasci no meio evangélico, no meio cristão. O meu nome quando eu fui nascer, né? Então eu tive alguns problemas para nascer e foi um milagre eu ter nascido, né? Saudável. E meu pai fez um voto com Deus, né? Isso no hospital. Então, se eu nascesse homem, ele ia colocar um nome de um pastor que ele estava estudando na época. Esse pastor era John Wesley, né? Movimento avivalista na Europa. E ele não conseguiu, não sei por que, registrar John, então ficou só Wesley. Então nasceu eu Wesley Bonina, né? Mas quando eu era adolescente, eu já estava na igreja, através de um vizinho, eu ficava brincando, assim, meus colegas ficavam brincando de botão na rua, eu ficava narrando, né? Lá vai, não sei o que, eu ficava sempre brincando do outro lado. E aí esse rapaz viu e falou, pô, você leva jeito para fazer rádio, não quer ir lá fazer um teste? Eu tinha uns 12 anos de idade, lá em Itabuna, né? Aí eu falei, eu achei que era tudo uma brincadeira, né, assim, Patrícia. Né? Aí fiz o teste, acabou que eu passei, né, eu tinha 12 anos, e comecei gravando comerciais. Depois a minha voz foi selecionada para mim fazer locução de uma TV que ia ser lançada, TV Manchete na época. E aí eu não parei mais. Aí depois fui para São Paulo, fiz faculdade, voltei. E aí comecei uma carreira aqui em Salvador, comecei entrando na Rádio Globo, depois fiz Itapuã FM, a década de 90 toda. E por último a Rádio à Tarde, que foram 17 anos aí já na área como diretor mesmo. Eu já tinha deixado de fazer locução. Nossa, tá vendo o que uma pergunta rende? Rende uma história. E não foi um pulo, nem foi um salto, foi um processo. Né? Porque foi um processo. Teve o avô, teve o pai, teve o bisavô. Poxa, que bacana essa história. Saber que Jesus não é uma... Apesar de Jesus ser uma novidade todos os dias na nossa vida e trazer novidade para a nossa vida, não é necessariamente uma novidade, mas é uma tradição na sua história. E eu acho que isso é muito importante mesmo. Vamos falar desse projeto que o senhor estava falando para mim aqui nos bastidores, de formação de pastores, que é uma coisa que a AME está se preocupando muito agora em 2020, né? Porque a gente sabe que surgiram muitas igrejas nessa última década, né? Surgiram igrejas, enfim, em todos os bairros, de vários segmentos. Algumas igrejas a gente questiona às vezes, né? Porque surgem de rupturas, mas enfim, a Bíblia mesmo fala, o importante é que o evangelho seja pregado. Baseado nessa tese, precisa-se treinar esses pastores. O que a AME está fazendo ou está planejando em cima desse foco? Olha, nós estamos começando com um modelo que, na nossa pesquisa, foi o mais aceito. São chamados workshops, né? Quer dizer, você se dedica ali num final de semana, sexta, sábado, domingo, e você tem uma grande quantidade de conteúdo entregue, né? De forma prática. Então a gente já começa agora no final de fevereiro, nós vamos ter um primeiro workshop sobre gestão de igrejas e tal. O convidado será o apóstolo Milton, da PIB, né, da Primeira Igreja Batista do Brasil. Ele tem uma boa experiência disso, ele tem viajado ao mundo estudando isso, como está o comportamento da igreja nos Estados Unidos, como é o comportamento da igreja na Europa. Aqui na América do Sul, nós temos a Colômbia como uma grande referência, enfim. Então ele vai fazer uma abordagem sobre como estão essas igrejas, quais são os modelos gerenciais que estão dando mais resultado, quais são as marcas dessas igrejas e o que é que elas estão fazendo para serem relevantes na sociedade. Eu acho que hoje o grande desafio da Igreja do Senhor, hoje, nesse século, é você ser relevante na sociedade. É você ser cada vez mais luz, sal, ou seja, você ser influente. Hoje eu estava conversando com um maestro, hoje pela manhã, e ele me disse, olha, eu estou feliz porque eu estou trabalhando numa determinada igreja.
Eu falei, o que é que você está fazendo lá? Ele falou, não, eu dou 3 vezes na semana, eu dou aula de música para as crianças. Aí eu fiz aquela pergunta boba, né? Ah, são as crianças da igreja. Não, não são as crianças da igreja, são as crianças da comunidade pobre, que é um bairro em frente, então a gente vai para lá, ensina violino para aquelas crianças, tudo de graça, tudo de melhor qualidade, material da UFBA, assim. Então isso é importante, você ser influente, isso é importante, você deixa de ser religioso. A palavra de Deus diz que o Evangelho são as boas novas, então nós precisamos levar essas boas novas para a sociedade. Acho que há um modus operandi de vida transformada em Jesus para a gente viver, e essa vida não está entre 4 paredes, ela está dentro de nós e precisa sair, precisa invadir a sociedade com o nosso comportamento, com a nossa visão. Isso envolve várias áreas, envolve o lado social, o lado emocional, envolve até a natureza. No nosso caso, nós estamos no Stella Maris e Flamengo. Nós estamos apoiando os campeonatos de surf. Nossa equipe da igreja vai estar orando com os atletas antes de entrar, apoiando, dando suporte, levando água. Isso é participar da comunidade. É uma igreja viva e ativa, né? Eu vinha falando recentemente sobre a liderança geográfica e a liderança social. Você exercer liderança dentro daquela região que você está plantado, e você saber que você tem uma liderança social no aspecto de que você vai influenciar esferas e você vai avançando, e à medida que você avança, a mensagem que você tem vai avançando. Essa é uma igreja que eu acredito muito. Eu acho assim, estar na comunidade, convive com a comunidade, é ser Jesus lá. Isso aí. É isso aí. E a AME tem esse objetivo de cuidar de um desses personagens, que são os pastores, né? Na maioria das vezes, os pastores, eles ficam sozinhos, eles são solitários. Então você lida todos os dias com todo tipo de problema emocional, problema espiritual, problema familiar. Eu estava vindo para cá, acabei de receber um grande desafio, vou sair daqui para resolver. Então, isso é o tempo todo. Mas com quem que você conversa? Quem cuida de você? Fora o julgamento, né, pastor? Que é uma coisa assim que, depois que eu fui, agora eu vou falar de mim, né? Eu entrevisto e falo de mim também, a mesma coisa, porque eu vou aproveitar o pastor aqui. Depois que eu fui consagrada pastora, eu escuto muitas críticas também. As pessoas falam assim, mas você é pastora mesmo? Mas olha, pastor não faz isso, olha, pastor não pensa assim, pastor não faz aquilo. O fato de você ser pastor, você não se tornou um herói, né? E muito menos você se tornou uma coluna de pedra. Você é uma pessoa altamente sensível, carente também do carinho, da atenção do outro, da oração do outro. E como é que a gente faz para comunicar isso para as pessoas? Eu estou querendo a ajuda da AME também. Então, esse é um dos objetivos nossos, e a gente consegue, porque quando você vai numa reunião da AME, pastora Patrícia, você vai se identificar com a pessoa que está do seu lado, que vive os mesmos desafios que você. Então você vai poder compartilhar ideias, orar juntos. Aquela pessoa abre e fecha aspas, numa situação parecida com você. Então digamos que ela conhece mais sua dor do que uma outra pessoa que não vive o que você está vivendo. Então isso é muito interessante, assim, na própria reunião da diretoria. Poxa, eu me sinto muito edificado, porque eu me encontro ali, no mínimo, a cada 15 dias, com 12, 15 pessoas que vivem o mesmo desafio que eu estou vivendo, né? A dificuldade de alugar um espaço, a dificuldade de você manter as pessoas motivadas em cima de um propósito, a tristeza quando você vê uma pessoa, uma ovelha, como a gente chama, desistindo, ou então uma decisão errada de um pai de família, como hoje eu atendi. Então olha que situação difícil, ele deixou a esposa, se apaixonou por outra mulher, largou tudo, 2 filhos, quando foi viver com essa outra pessoa, a pessoa não quis mais, e agora ele ficou no meio do caminho. Ele estava dizendo, poxa pastor, que coisa, perdi minha família, perdi a pessoa que eu estava apaixonado, e olha a situação, e está num processo depressivo. Então isso é o tempo todo você vivendo isso. E por mais que você queira se blindar, você também sofre. Você também sofre com aquela pessoa, você sofre quando você vê aquela esposa desamparada, você sofre quando vê aquelas crianças sentindo a falta de um pai. Você sente isso tudo, não dá para chegar em casa e desligar um botão.
Então é algo muito profundo e eu creio que a AME vai crescer muito. Nós temos muito para fazer. O número de pastores parece ser grande, mas ainda é pouco, sabia? A gente tem muita coisa para fazer na Bahia. Eu creio, sabe, no meu coração, Patrícia, que nós veremos, sabe, a importância que é a Bahia, Salvador, nós veremos esse estado, assim, sendo um grande divisor de águas, sabe, no Brasil, espiritualmente. Hoje nós olhamos muito para Minas Gerais e agradecemos a Deus por Minas Gerais. Ela tem gerado tantas coisas nos últimos anos, sabe, ministérios de louvor, pastores, igrejas que nós usamos como referência. Mas eu creio que algo incrível está sendo levantado, uma unção na vida de homens e mulheres aqui na Bahia, de igrejas. Eu acho que a gente não tem esse calor, esse nome Salvador à toa, né? À toa, né? Eu creio, sabe, nesse jeito lindo do baiano de amar Jesus. Sabe, quando você... Aqui em Lauro de Freitas, nós temos um pastor que eu vou te falar um negócio. É apaixonante você ver ele e o som que ele traz, que é o pastor Fernando. Conhece o Tambores remidos, claro. Mas que coisa linda! Eu não tenho dúvida, lá em Apocalipse fala sobre tambores, né? Então eu creio que é o céu na terra e nós temos um representante desse aqui, tocando o nosso som, tocando a nossa cultura. É algo maravilhoso. Eu estou entusiasmado com 2020, eu estou muito feliz com a AME, eu sou grato ao Espírito Santo pelo apóstolo Tennyson ter convidado a gente para esse desafio. E eu tenho certeza que você está com a gente. Que maravilha, estou mesmo, viu? Se eu já estava, agora depois dessa entrevista mais firme ainda. Eu quero inclusive mandar um abraço muito grande para o pastor Alexandre, que sempre faz as reportagens da AME para passar na TV Sempre. Disse que vinha, não veio hoje, mas está aqui o nosso abraço registrado para ele. Eu não conheço toda a equipe da AME, mas eu sei que o pastor de Mário Teixeira, que é um grande amigo, assim, a família, são pessoas maravilhosas, que são exemplos de vida para mim. E muito feliz também em conhecê-lo, em conhecer seu ministério, saber que vocês estão aqui em Estela Maris, Praia do Flamengo. Dizer, sabe, pastor, que nós estamos hoje pela USE TV pegando em toda a Bahia. Então a gente está chegando, olha, em lugares que... Sinceramente, eu nunca nem pensei assim em chegar, porque quando a gente pensa em coisa grande, a gente pensa assim, São Paulo, Miami, Nova York, mas coisa grande é o lugar que Deus planta a gente, né? E aí eu tô chegando agora, ó, em Morro de São Paulo, lá na ilha, tá assistindo a gente. Tô chegando em Vitória da Conquista, Barreiras, Luiz Eduardo. Então, eu sempre me perguntei isso também. Eu falo, meu Deus, eu tenho 27 anos fora do Rio de Janeiro, eu sou carioca, tô aqui na Bahia, 7 anos com o meu próprio canal, né? E assim, gerando no útero tudo isso, eu falo, Deus, que é isso? E eu creio nessa palavra. Eu creio que Deus está levantando uma nova geração na Bahia e a gente faz parte dessa construção. Muitas vezes a gente planta a semente, tem que esperar, né, crescer, dar fruto, a sombra vai para a próxima geração, mas a sombra vai. Então, assim, parabéns a todos envolvidos da AME, a TV está de portas abertas. E vamos fazer um convite para os pastores? Quem está assistindo a gente aí, olha, eu quero estar na AME, como é que faz? Bom, na próxima semana nós já estaremos lançando já todas, elas já estão prontas, mas por uma questão de documentação a gente não lançou ainda oficialmente. Mas já a partir da semana você já pode até acessar o nosso Instagram, AME Bahia, e lá você já vai ter as informações do site e de todas as redes sociais, como você pode se associar, como você pode fazer parte. Poxa, que bom. Então tá aí, gente. Contato da AME está na tela. Muito obrigado ao pastor Leleco Júnior. Obrigado também ao apóstolo Tennyson, que não pôde estar presente, mas nos enviou o diretor de comunicação. Que desafio, hein? Olha, 12 anos de idade já era radialista. Eu vou te falar. O dom de Deus, ele vem mesmo para explodir na vida da gente. E ele está acompanhado da filha, não é? É sua filha, pastor? Uma princesa. Chega aqui para a gente conhecer você, mostrar para quem está em casa. Filmando tudo, o tempo todo aqui. Vem cá, lindona. Vem aqui, olha, uma princesa. E aqui já prega já hora. Já prega já hora. Como é seu nome? Bianca. Bianca. E é youtuber. É mesmo? Me conta então da sua carreira. Eu faço vídeo de jogos.
Faz vídeo de jogos? Ah, então qualquer hora dessa eu vou chamar você para uma entrevista. Você topa? Topa? Toca aqui. Então tá ligado, hein? Vamos conversar com a Bianca breve. Vem aí outubro, Dia das Crianças, eu vou fazer uma mesa cheia de criança aqui. Você vai estar comigo, hein? Pode registrar, tá bom? Vou mandar para sua mãe de presente o livro Vivendo UAU, que está sendo lançado dia 22 agora, tá bom? E para adquirir é só entrar nas minhas redes sociais, eu vou mandar para sua mãe de presente. Você acha que ela vai gostar? Vai, né? Tomara, depois você me conta, viu? Gente, eu vou ficando por aqui. Vocês não saiam da Rede Sempre, que tem muito mais conteúdo para você. Beijo, tchau, tchau.